Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Vamos falar de quê agora? Vasco. Não, vamos falar de quê? Vasco da Gama, Enzo Grisão. Tem muita gente provocando você já, dizendo o seguinte: porra, tá comemorando empate? Que maluquice é essa? Não venceu o jogo. Quem tá comemorando... O cara que tá criticando o vascaíno, que tá comemorando empate, tá muito puto. É, né? Mas o cara, ele tá mais puto que se ele tivesse perdido. Então, ou seja... Nada. É que tomar o empate. Não tem nada a ver. É um empate pra se comemorar. É um você empate acha? pra se comemorar. Diante do cenário do que foi o jogo, o Vasco não conseguiu jogar bola. A maior parte do tempo, jogou 3 minutos. Os 3 primeiros minutos do primeiro tempo. Tirando isso, o Vasco E 1 não minuto conseguiu. do gol. E 1 minuto do gol. Que, inclusive, pô, a jogada lá do Ryan, pô, puxando contra-ataque mais uma vez, muito bem o moleque, puxando contra-ataque, entrou bem no jogo. Cara, o Ryan, ele tá se desenvolvendo como jogador profissional de futebol. O deslize é a questão da expulsão que ele deu. Que aí, assim, pra falar dele, no caso, que eu sempre falo aqui que eu narrei a Copa do Mundo Sub-17, que me impressiona a qualidade da galera que tava naquela seleção. E perdeu pra Argentina em 3-0, tomou um esculacho e tudo mais. Olha a frente do Mundial Sub-17 tinha o Brasil. Ryan, Lohan e Cauã Elias. O Estevão barra o Lohan. Depois que o Estevão tem 1 ano a menos. Vitor Reis era o capitão da seleção, o zagueiro do Palmeiras. O Esquerdinho era o lateral, que é do Fluminense, entre outros. Enfim. Agora tem também o que foi do Sport pro Wolverhampton agora. Pedro, não sei o que lá. Também. Pedro Então, Oliveira, assim, sei lá. Acho que é isso. E o Ryan tem muito talento, tá? Agora, assim como foi no caso do Lohan, eu acho que é um jogador, principalmente por conta da expulsão, que você tem que tomar muito cuidado com a cabeça de falar assim, mano, tu é craque da base do Vasco. No profissional, você ainda não é ninguém. Você está começando a atuar no Pra profissional. você ter esse entendimento que você é só mais um ali no profissional. Você ainda não é ninguém. Você O não virou Ryan ninguém. tem que ter esse entendimento. De futebol, ele tá começando a desenvolver. Você vê que ele tá... As jogadas que ele fazia na base, que eu vi ele fazendo, estão começando a dar certo no profissional. Eu gosto da atitude dele. Sim. Ele erra e tenta de novo. Ele erra, tenta de novo, ele não se abate. Às vezes ele tinha até que se abater pra entender os erros e depois melhorar. Mas puxou o contra-ataque, ele já puxou outros contra-ataques em gols do Vasco. Mais uma vez ele foi muito bem, ele participa do gol do Pumita, aquele golaço, ele que dá assistência de peito. Então, verdade. muito bom. Está se tornando útil e está se tornando decisivo. Principalmente na ausência do Adson. Principalmente na ausência do Adson. Só que a questão é aquele jogador que é meio complicado pra você encaixar no time, ainda mais com o Verratti. Ele não é ponta, mas ele não é meia. Ele é o segundo atacante que não se faz mais... No Brasil não tem mais formação, é sempre os pontinhos. É que impossível você jogar o com Ryan, você falou do Estevão, o Ryan, quando ele atingir, se ele atingir, eu acredito que tem total potencial pra atingir, ele é o tipo de jogador que o time tem que jogar em função dele, sabe? Quando ele por exemplo, quando ele se tornar Quando titular... ele chegar nesse nível. Quando ele chegar nesse nível, por isso uma dificuldade maior dele se enquadrar. Ele não é como outros pontas, que é simplesmente você coloca na ponta esquerda ali e vai fazer uma fumaça ali. Não é. É um jogador que tem que trabalhar solto, ele tem que ter o seu espaço. Se você for ver esses lances que ele puxa contra-ataque, é sempre pelo meio, correndo pelo meio da área. Ele não entra nunca pelos lados. Isso é raridade, né? Isso é raridade. Então, é uma importância dele. Ele, no gol do Pumita, ele tá dentro da área junto com o Verratti e dá assistência Segundo de peito. atacante. Segundo atacante. Então, útil, o Emerson Rodrigues entrou Bom bem. jogador. Mais uma vez, entrou bem. Às vezes a gente não acredita, ele vai levando a bola, você vai falando assim: o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Escorrega, faz um cruzamento muito bom. Eu não acho que ele tenha entrado mal contra o Atlético Paranaense, cara. Não, ele não entrou na fogueira. Eu vi uma galera Ele falando... entrou bem em São Januário. Ele entrou bem em São Januário. Muito bem. Então, mas eu não... porque eu vi uma galera criticando... No Brasileiro, que ele faz o gol. Eu vi uma galera criticando a entrada dele no lugar do Payet, né? No intervalo do jogo... É que o Vasco tá com um a menos, tinha que puxar contra-ataque alguém. Assim, cara, o cara que é normal, vai oscilar, mas útil. Útil. Mais útil ele ou o nosso Poçante Seba? óbvio. Entendeu? A importância do pontinha burro, irmão, no futebol é imprescindível. Temos um outro lá, o Gonzalo Plata também. Tu tem que ter. Tem que ter. É importante. É do futebol. E mais uma vez, Pumita Rodrigues. O banco todo fez a jogada O do gol. Pumita, eu acho que o torcedor do Vasco tem que
analisar o mesmo jogador de duas formas diferentes. Defensivamente, irmão, não tem a menor condição. Ele aponta. Ofensivamente ele é muito bom. O Pulmita nesse ano, pra gente lembrar... O cruzamento dele não é fácil. Não. Ele faz um gol contra o Fortaleza na Copa do Brasil, determinante pra levar pros pênaltis. Ele sempre entra muito bem nessa reta final. Quando o Paiva tem utilizado o Pulmita, que a galera tá com a imagem dele e tudo mais, ele tem entrado bem. E mais, tem batido pênalti. Pênalti. Ele é o melhor batedor de pênalti do Vasco. Sim. Que ele toma uma mini distância assim, bal. Cara, o gol que ele faz... O gol que ele faz contra o Atlético Paranaense é o gol de empate com o Vasco jogando nada. Ele mete 3 dedos dentro da área de primeira. É absurdo, pô. E ontem, de novo, decisivo, dando passe. E é uma jogada... É chegada a hora. Mas é uma arma que o Vasco tem. É uma arma que o Vasco tem. É chegada a hora de pensar numa alternativa para um time titular. Do Pulmita numa segunda linha... Então, começando. Não, dependendo do jogo. Sim. Vasco em São Januário precisando de gol. Então, aí que tá. Entendeu? Ele É que eu acho que o hoje Rafael Paiva é bom. já colocou isso em prática no jogo de ida da Copa do Brasil. Por quê? O Pulmita começou de lateral direito, porque o Paulo Henrique estava suspenso. Só que o Vasco atacando fazia uma linha de 3, João Vitor fechava na direita e o Pulmita na ponta. Irmão, não voltava não, tá? Loucura. Ele ficava na ponta e não voltava. Então eu acho que é um pensamento do Paiva ele cada vez mais entrar, assim como é com o Leandrinho. O Leandrinho, dificilmente ele entra de lateral esquerdo. Eu tô com o Arthur Coimbra que comentou aqui, ó. Puma é a surpresa do fim do jogo, eu também acho. Então, é isso. Tinha esse jogador, cara. Nos 90 tinham vários caras. O Dinei no Corinthians, lembra? O Caio do Botafogo. Caio Talismã. Tem esse cara. Segura o Pulmita, bota no segundo tempo, irmão. É isso. E mais uma vez, Rafael Paiva mexendo bem no segundo tempo. Só que isso também diz muito que ele tá errando muito no início do jogo, né? Porque a jogada... Tem essa máxima, né? O treinador a jogada que do mexe gol. bem escala mal, né? A jogada do gol. Ryan que entrou, Emerson Rodrigues que entrou, Pulmita que entrou, Coutinho que entrou. É isso. A jogada do banco. Ele tem um dedo, o famoso dedo do técnico. Não, ele nas mexidas, ele ganhou do Tite muito. Sim. O Paiva deu uma aula no Tite em termos de mexer no time e no segundo tempo. Só que pra mim, aí o Tite deu uma aula em como montar um time pra começar o jogo. Porque, de novo, eu não consigo entender o Vasco ir pra campo contra times que são claramente melhores que ele e não povoar o meio de campo. Isso, pra mim, é primordial pra você ser competitivo durante a partida. O Vasco... Você não acha que ele pensou assim, mano, se eu ficar aqui atrás só... botar esse marcador Mas o Vasco não meio, conseguiu ficar com a bola. Não conseguiu. Botou o Jean Davi lá pra em tese, ter mais jogadas. Isso foi o erro na escalação. O Esforza, né? O Esforza também... Então, trata melhor a bola que o Cocão. Pra mim, não fez sentido a escalação do Vasco. Não fez sentido. O Flamengo amassou o Vasco no primeiro tempo. Tipo assim, foi... uma bola na trave, defesaça do Léo Jardim. É só, né? Em termos de chance, não. Mas em termos de jogo... Amasso não achei, não. Mas eu termino o primeiro tempo e falei, cara, o cara vai ter dificuldade de fazer Mas se faz as duas bolas na trave que já ser gol facilmente. Eu acho que o cabeça do Léo Ortiz na pequena área. Mas foi no segundo tempo. Eu acho que o Flamengo teve mais volume até no início do segundo tempo do que propriamente no primeiro. Mas pra mim, no todo, o Vasco não teve nenhuma chance. Você não falava assim, pô, o Vasco vai fazer o gol a qualquer momento. Pô, o Vasco tá bem nesse momento do jogo. O gol foi, inclusive, aquele um achado, né? Completamente achado. E aí, pra mim, o Vasco entrar com Esforza, Paiê e Hugo Moura contra times Palmeiras, Botafogo, o próximo jogo Flamengo, Palmeiras. Então, isso me preocupa. Porque... É em Palmeiras ou em Vasco? Em Vasco. Em Vasco. Em Vasco. Mas o que acontece? O Vasco está ganhando e tá tudo bem. E aí a gente vai comemorando, e a gente vai esquecendo o que está acontecendo nas partidas. Acaba sendo uma visão muito resultadista do que está acontecendo. O Vasco jogou bem as 3 partidas contra o Atlético Paranaense? Não jogou bem. O Vasco começou mal, toma gol, e aí no segundo tempo, no abafa, vai lá e virou 2 jogos assim. E depois... faz o gol com 1 a menos no jogo de ida. Segura o segundo tempo. Esse é o mais... Dá pra você entender o Vasco jogar mal. Agora, os outros 2 contra o Atlético não dá pra entender. Contra o Vitória, o Vasco também jogou mal. O Vitória podia facilmente ter vencido o Vasco. Sim. Facilmente. Então, isso é preocupante. Porque o Vasco está emendando uma partida mal atrás da outra, só que está conseguindo o resultado. E aí tudo fica esquecido. A sequência do Vasco é Eu bem acho ingrata, que o Paiva né? não tá tendo entendimento dos jogos, muitas vezes, sabe? Ele acha que ele tá levando muito o resultado final e não tá pensando no campo. Sim. Por quê? O Vasco já não entrou bem com o Esforza, Paiê e Hugo Moura contra o Atlético Paranaense. Por que você vai fazer o mesmo meio de campo? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.